Nessa situação, essas mulheres elas tiveram que ir para a roça, capinar, aprender a trabalhar e buscaram a vida de uma forma muito diferente. O que acontece hoje? Nessa família, em praticamente todas as casas, as mulheres são o arrimo da casa, elas sustentam a casa em todos os sentidos, até mesmo financeiro. Qual que é a diferença disso? Eu acredito que vai muito dessa questão cultural, que é onde a gente deveria direcionar esse nosso debate. Em cima dessa questão, eu vou citar a filósofa Simone de Beauvoir, que foi muito importante nessa luta do feminismo, e ela diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, é uma condição social. E ela foi muito conhecida pelo seu tratado Segundo o Sexo, de 1949, que é uma análise detalhada da opressão das mulheres, um tratado fundamental do feminismo contemporâneo. E aí hoje, mesmo com tudo isso, a gente vê passando na rua uma mulher sozinha. Lá vai uma mulher sozinha. Duas mulheres sozinhas. 3 mulheres, a mesma coisa. Quantas mulheres serão necessárias para que elas não estejam mais sozinhas? Ou a simples presença de um homem? E aí fica esse questionamento. E com tudo isso, todo esse nosso debate, não é uma questão de homem, mulher, acabar com o cavalheirismo. É simplesmente uma questão cultural que a gente tem que trabalhar, porque hoje na nossa sociedade, as coisas que as pessoas fazem dentro de 4 paredes, muitas vezes têm muito mais valor, têm muito mais importância do que os valores, do que as coisas que as pessoas usam para relacionar com os outros. E para finalizar, a gente acredita que o feminismo e todo esse empoderamento da mulher é simplesmente uma questão de se colocar no lugar do outro. Boa noite, meu nome é Tamara, o nosso grupo vai defender a antítese do tema. Agradeço a presença de todos os discentes, docentes e demais convidados. Agradeço também à Faculdade de Direito de Contagem e à Câmara Municipal pela oportunidade de debater sobre um tema de extrema importância em nossa sociedade. Se as feministas dizem que lutam por direitos iguais, então elas estão muito atrasadas e estão lutando por uma causa falsa. Esses direitos já são seus. A lei é sim eficaz. E que não é porque existem leis que muitas pessoas não vão respeitá-las. Não importa o quanto cruel fiquem as leis, as pessoas vão continuar cometendo seus crimes. Muitas feministas utilizam a palavra direito, mas na verdade o que elas querem é reformar a Constituição e a lei para que seja como elas querem que seja. O que se caracteriza como uma luta por privilégios e não por igualdade. A intenção delas é enfraquecer a fidelidade e a competência de nossas leis para que as pessoas se posicionam e se favorecem o que elas querem. Não existe luta por igualdade, pois todos somos iguais perante a lei e a Constituição. E essa igualdade é a herança maior da Revolução Francesa. É uma das bases que formaram o tripé daquele movimento revolucionário que abre o capítulo da Constituição Brasileira de 1988, que trata dos direitos e garantias fundamentais, ao estabelecer no caput do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade nos termos dessa Constituição. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. O movimento feminista diz que luta pela liberdade da mulher, mas criticam aquelas que decidem se casar, ter filhos e ser sustentada pelo marido. Como é possível defender uma ideologia de gênero e, ao mesmo tempo, dizer que isso é uma defesa da mulher? Dizem também que lutam pelo parto humanizado, que é uma pauta da saúde da mulher, mas apoiam o aborto. Sobre a violência contra a mulher, devemos ser contra a categorização da mesma. Todo mundo sofre violência, não é porque é homem, mulher, branco ou negro. Todos são vítimas. A partir do momento que a gente categoriza, você está menosprezando o crime em si e focando só em partes, mesmo que essas partes sejam maioria. Todos merecem o mesmo tratamento, pois todos são vítimas. E como pautado pela tese, o
princípio da igualdade, ele trata de uma igualdade material e uma igualdade formal. A igualdade formal é mais genérica, ela trata de não discriminar por raça, sexo, cor. Já a material trata realmente essa desigualdade que existe entre os desiguais. Portanto, o que eu trago hoje é que o feminismo não é uma luta pela igualdade, empoderamento, respeito, independência e dignidade da mulher. É uma luta pelo privilégio de mulheres de esquerda. Obrigado a todos. Boa noite, meu nome é Vitor e eu vou falar sobre o movimento feminista atual, mas antes eu vou falar sobre uma coisa que ninguém falou, que é o conceito de feminismo. Pelo Dicionário Owens da Língua Portuguesa, de 2001, que define da seguinte maneira: feminismo é a doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel dos direitos das mulheres na sociedade. E como já foi citado pela Tamara, esse movimento feminista ele é extremamente desnecessário, já que a Constituição garante no caput do artigo 5º e o inciso 1º que é igual para todo mundo. Então, se todos são iguais perante a lei, o feminismo é um movimento extremamente desnecessário. E ele ainda nos mostra, através de declarações e atitudes mais controversas, que as feministas fazem um discurso sobre equidade, ou seja, que o outro grupo já falou, tanto econômica, social, quanto na execução de tarefas em geral. E é contradito por um mesmo discurso de ódio irracional contra homens, como, por exemplo, um portal na internet, muito famoso nesse meio, com um texto intitulado Ódio aos Homens. Aí eu deixo a pergunta para vocês: o movimento é mesmo sobre igualdade? Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Luciana e nós somos a antítese do feminismo, ou seja, nós somos contra o feminismo. Este movimento internacional começou com boas intenções, mas hoje está completamente corrompido. O feminismo, que vende a ideia de ser libertadora, no fim não possui nada de liberdade, pelo contrário, são escravas de uma ideia política. É ultrapassada, radical, desnecessária nos dias de hoje. É um movimento que se diz lutar por respeito, mas não se respeita as religiões. Um exemplo é a Marcha das Vadias, que aconteceu em Copacabana. Dados do jornal o Globo, reuniu cerca de 300 pessoas, um ato desrespeitoso, em que as manifestantes enfiaram o crucifixo, todo mundo sabe onde, né? Mas o que mais chamou a atenção não foi isso, não foi esse ato. Foi as feministas terem usado a imagem da Virgem Maria como objeto sexual. Irônico, porque é um movimento que se diz representar e defender as mulheres desrespeite de tal forma uma das mulheres mais amadas da história da humanidade. Eu definiria como ódio, histeria e mentira. Ódio, porque não existe tolerância com ninguém que não concorde 100% com as pautas. Histeria, porque todo e qualquer ato que a gente vê ultimamente estão pichando igrejas, quebrando santos e fazendo coisas de extremo mau gosto. E mentira, porque ilude as meninas mais jovens falando que o feminismo é algo legal, revolucionário. Para a mulher lutar por seus direitos, não precisa ser feminista. Hoje, as mulheres têm os direitos conquistados e amparados legais para recorrer. É um movimento intolerante. Ele só dá suporte para as mulheres que seguem uma cartilha bem específica. Tem que ser de esquerda, não pode ser cristã, não pode ser heterossexual. Tem que começar a desconstruir a sua estética. Se a mulher alisa o cabelo, pinta, usa salto, tem que parar. Muitas vezes deixa os pelos crescerem. Homens e mulheres são diferentes sim, e têm que ser tratados como tal. Concluo dizendo que o feminismo não me representa.
Boa noite a todos. Boa noite, corpo docente, meus colegas discentes, amigos e familiares aqui presentes. Bom, hoje eu vou falar de um tema bem delicado, que é o aborto. Eu me solidarizo por quem tem uma gravidez indesejada, mas ainda assim eu sou contra o aborto. Primeiro, que o direito à vida ele deve sempre prevalecer. A ação de interromper uma gravidez inviabiliza a vida humana. Ah, Mila, mas quem disse que o feto ele é uma vida humana? E quem foi que disse que não é? Não existe um consenso social ou uma certeza científica que caracterize ou que define a condição humana. Em situações muito excepcionais, como o grupo da oposição trouxe, pode ser relativizado em caso de violação moral, por exemplo, o estupro. Mas isso não tem nada a ver com o aborto motivado por conveniência. Vale ressaltar também uma frase bastante presente que as feministas falam: meu corpo, minhas regras. Mas partindo do pressuposto que o feto não é pertencente ao organismo da mãe, e a frase se aplica a todos os corpos, as regras que valeriam para o feto seriam as dele e não as da mãe. Além disso, viver em sociedade também implica algumas restrições com o uso do próprio corpo. Como diz também no Código Civil, que você não pode vender os seus órgãos, não pode usar drogas ilícitas e até mesmo usar os cintos de segurança. O aborto nos Estados Unidos ele é legalizado até os 9 meses, desde 1973. E a maior quantidade de clínicas de aborto se concentram em bairros pobres e de negros. Isso é uma estrutura perversa. Eu queria que todos aqui presentes refletissem. Nos Estados Unidos, o número de abortos só vem crescendo, só vem aumentando. Eu engravido, eu aborto, eu engravido, eu aborto. E isso deixa sequelas, gente, principalmente psicológicas. Quem apoia o aborto não representa a mulher brasileira. E se as feministas apoiam o aborto, eu sinto muito, mas elas também não me representam. Agradeço a palavra. Boa noite a todos, meu nome é Victor e eu vou falar um ponto negativo que o feminismo gerou à sociedade, que é o ódio contra homens. Vocês mulheres aqui presentes, com certeza devem ter no mínimo um desses homens à sua volta, um pai, um filho, um primo ou um tio. Como você se sentiria se alguém lhe dissesse que esses são potenciais estupradores? Pois é isso que o movimento feminista quer que você acredite. Que todos os homens que podem estuprar uma mulher em qualquer lugar, só basta ter uma oportunidade. Seriam as mulheres então providas de uma bondade divina que não faz parte da natureza masculina? Ou será que tem gente má, gente boa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente social, em qualquer religião, em qualquer cultura? Atacar todos os homens como uma unidade do mal, pronta a dar o bote a qualquer momento, é simplesmente aumentar o ódio a pessoas que fazem, queiram elas ou não, parte da nossa sociedade. É preciso lutar diariamente, sim, contra abusos e assédios. Porém, colocar o homem colocar o homem como o mal da sociedade, não minimiza esse problema. Por acaso alguém aqui à sua volta acha... Desculpa, estou nervoso. Muitas feministas acreditam na cultura do estupro. Mas você acha que é normal? Alguma conversa normal, alguém já pegou e falou assim: ah, eu estuprei, alguém achou isso normal? Ninguém acha ok, então não existe uma cultura do estupro. Um outro negócio também, que acontece muito, é as feministas acusar agressores como assediadores, sendo que isso é uma coisa falsa. Aí eu te pergunto, quem vai reparar os danos que causou para aquela pessoa que foi falsamente acusada como estuprador e de abuso sexual? Quem vai reparar os danos a ele e a família dele? Boa noite, meu nome é Nayatali e eu queria primeiro questionar vocês. Quem é vocês no mundo... Quem é você no mundo das feministas? Sim, quem é você?
Você é a pessoa que luta, a ativista, ou você é aquela que, tudo bem, eu sou super a favor do feminismo, mas não faz nada em favor disso? Quem é você? Será que você é aquela pessoa que fala que é feminista, posta textão no Facebook, mas aí quando chega na sua empresa você nunca fez uma reivindicação? Você nunca chegou na faculdade e fez alguma reivindicação na sua escola, na sua casa? Nunca. Por que luta você está lutando? Que guerra você está fazendo? Porque é muito fácil pra gente, muito fácil pra gente, rasgar a calcinha, queimar sutiã no meio da rua, mas aí logo em seguida você chega na sua casa e o que você faz com os seus filhos? Não, mas o menino, ele realmente tem que ser o forte, o menino tem que ser o provedor, a menina tem que ser a mocinha, como a nossa colega Catarina falou. Tá, mas é isso que as feministas fazem? Porque se até agora, se todas as nossas lutas, porque sim, o nosso grupo não está contra as lutas das mulheres. Não é isso, a gente não está contra. A gente está contra esse feminismo exacerbado, essa vontade de gritar para todo mundo que eu sou feminista, eu luto por isso, eu luto por aquilo, mas no fim você não faz nada. O que adianta você deixar seus pelos do corpo crescer, sair por aí pela rua, queimando coisa, fazendo isso, uma baderna, postando textão, brigando com todo mundo, se você não faz nada que de fato mude alguma coisa? Se quando você chega na sua casa, conforme eu falei, e você não muda nada em relação aos seus filhos, em relação aos seus irmãos, como que você trata os seus pais? Eu quero deixar aqui essa reflexão pra gente e reforçar o que os meus colegas falaram, que quando as feministas pregam isso de igualdade, elas estão simplesmente rasgando a Constituição. Boa noite a todos, meu nome é Rico. Primeiramente, resgatando aqui o conceito sobre feminismo, a gente encontra uma definição aqui de doutrina, movimento, ideologia, cujos preceitos indicam a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Há de se reconhecer que essas desigualdades elas existiam sim, mas há muito tempo. Isso já foi extinto, porque trazendo isso para a nossa realidade de hoje, alguém aqui já ouviu falar em Carmen Lúcia, Raquel Dodge, respectivamente, ministra presidente do Supremo Tribunal Federal e procuradora-geral da República. Onde está essa desigualdade? Recentemente, tivemos uma mulher ocupando o posto de presidente do nosso país, né? Não sei se é do conhecimento de todos aqui, mas o presidente nacional do partido PT não é o Lula, é a Gleisi Hoffmann, que é uma mulher. Então é nítido que hoje essa equidade entre mulheres e homens ela é existente. Quando se fala em esportes, né, como futebol, vôlei, corrida, basquete, a gente tem tudo isso em ambos os gêneros. As mulheres já podem votar, trabalham, exercem funções assim como os homens, decidem quando querem casar, quando querem ter filhos, se terão filhos, têm direito ao estudo assim como os homens. Não dá mais para falar nessa desigualdade, querendo responsabilizar ou justificar um estupro, uma violência, o assédio contra a mulher por um ato machista. O motivo dessas situações ainda ocorrerem passa desse campo de machismo. Ele já parte para um campo de saúde psicológica e educacional do ser humano. Tanto é que não temos como explicar essas situações a não ser por meio desta área, quando crianças são sequestradas, estupradas e até mesmo mortas, sejam meninos ou meninas, como recentemente foi o caso da menina Vitória, a menina que andava de patins no ginásio, que teve como participantes indicados pelo crime tanto o homem quanto a mulher. Em se tratando de salários desiguais, deve-se ter um salário diferenciado não pelo gênero ao qual você pertence, mas sim pela sua capacidade técnica e produtividade
produtivo de desenvolver um trabalho. Portanto, isso nada mais é do que um mito. Não dá para querer aplicar a fala de um para todos os homens. Sendo assim, esse movimento ou ideologia de feminismo deve ser encorajado a se reverter no que chamamos de humanismo, que se refere à valorização do pensamento e da produção humana, em oposição à ideia de um ser sobrenatural que comanda o mundo, fazendo jus assim o empoderamento que está relacionado à ação social coletiva de participar de debates que visam potencializar a conscientização civil sobre os direitos sociais, sem exclusividade direcionada para mulher ou para homem, porque, como traz a nossa Constituição Federal de 88, isso vem sendo, sim, aplicado. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Diante de todos esses argumentos apresentados até aqui, acredito que se posicionar contra ou a favor do feminismo exige um aprofundamento no tema. O que não podemos é deixar que uma ideologia ou um movimento queira tirar de uma mãe, de uma esposa, o título de mulher simplesmente por sua livre escolha de ser assim. Encerrada agora a fase de exposição de ambas as equipes, passamos agora para os debates, né, em que uma dupla vai realizar a pergunta, a resposta e a conclusão. Primeira equipe, Jonas e Igor. Jonas, com a palavra. Boa noite mais uma vez. O tema do nosso trabalho, do nosso debate, nossa defesa, é o que? Feminismo e empoderamento. Luta contra todas as formas de assédio. Não a igualdade. Só para frisar. Corrigindo algumas falas da outra equipe, a Constituição também garante saúde a todos, mas infelizmente nem todos têm acesso, porque o nosso Sistema Único de Saúde é joia. Então não vamos ponderar que é só o lado feminino. Sim, o movimento feminino, ele é igualdade, uma vez que o Estado não consegue igualar os gêneros no dia a dia. Não podemos desclassificar todo um gênero por pequenos grupos de minorias. Não vamos julgar que os movimentos acontecem, que não é correto, porque as pessoas tacam fogo, quebram imagens em igrejas, por pequenas minorias, porque o maior movimento, ele é correto. Então, assim, as pessoas devem estudar, instruir primeiro, antes de vir falar alguma coisa. E quando foi falado, meu corpo, minhas regras, se aplica ao limite de cada um. Um homem não pode tocar uma mulher sem o seu consentimento. Nesse ponto, vista assim, o meu corpo, as minhas regras. Quem vai reparar os danos de uma mulher que não pode vestir o que deseja? Quem vai reparar os danos de uma mulher violentada? E agora eu vou fazer uma pergunta para o Igor, que não, só estava ponderando. Igor, se ponha num determinado momento, onde que você passa, vê uma mulher, né, desculpa o termo para as pessoas, gostosa, você faz aqueles elogios maravilhosos, mais bacana para ela, certo? Ok, aí se põe no lugar como pai, esposo, filho. Aí sua esposa chega em casa, sua filha chega em casa e fala: pai, o homem mexeu comigo na rua, me assediou. E aí, o que a gente faz? Bom, primeiramente, como você falou aqui, a gente não pode generalizar as coisas, né? Não são todos os homens que fazem isso, né? Eu acredito que isso vai além de um simples machismo. Eu acredito que isso depende muito da educação que a pessoa possui dentro de casa. Porque talvez isso pode ser ou não uma herança vinda do próprio âmbito familiar.
como a maioria aqui no presente, né, não vamos dizer maioria, mas qual homem aqui hoje levanta a mão e fala para mim que nunca assoviou por uma mulher, que nunca cobiçou a mulher que passou na rua, que nunca faltou com respeito, que na balada olhou para a mulher, como a Sabrina disse, o homem que mexe com a mulher pede desculpa para o homem, não foi pedir para a mulher. Então, já que é machismo, e quando uma mulher assedia outra mulher? E aí? A mulher vai pedir desculpa? Não. Então, assim, não é questão de herança, que vem falar que é machismo. Então, assim, a educação também de base, que é falha no nosso sistema, tem culpa disso. Mas a família do Zé Vitor, que teve uma parte da família machista e outra parte da família feminista, ele é machista? Ele faltou com respeito com alguma mulher aqui hoje? Alguma na faculdade, na rua que se passa? Então, assim, não vamos, como se diz, julgar a cabo pelo livro. Passo minha palavra. Vou direto à pergunta. Seguindo a fala aqui sobre a exploração sexual das mulheres, mesmo as denominadas profissionais do sexo, acompanhantes de luxo, exercendo tal profissão voluntariamente, as classificam sendo exploradas, mesmo em grande número sendo mulheres de boa família, família tradicional e até mesmo com diplomas de um curso superior? Muitas dessas mulheres chegam nesse determinado ponto em questões até mesmo por falta de oportunidades. Como já foi dito em vários debates, muitos moradores de rua são instruídos, têm certificados, são graduados e estão em situação de rua. Agora, essas mulheres que vivem, tudo bem, que são voluntariadas, que estão lá se prostituindo. Mas por que generalizar só as mulheres? As mulheres viram prostitutas. E por que quando o homem vira garota de programa, ninguém fala dele? Porque só a mulher ela é endeusada como garota de luxo, acompanhante de luxo. Como você vai em Brasília, todo mundo já deve saber, existem catálogos de mulheres nos hotéis. E os homens? Por que não falar dos homens? Porque é só crucificar as mulheres. Bom, eu vou ser bem breve aqui então, como o próprio Jonas respondeu. Então, a situação da exploração sexual, ela vai além do machismo, né? Talvez seja por educação, não pelo simples fato de existir um machismo. Como ele falou, talvez a falta de oportunidade, né, no nosso país concretize isso aí. Finalizada a primeira equipe, a gente agora constitui uma nova dupla para o segundo debate entre equipes. Vamos falar de feminicídio. José Vitor. O feminicídio é um homicídio doloso praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, desprezando, menosprezando ou desconsiderando a dignidade da mulher em função do sexo. Ou seja, pune gravemente aquele que mata a mulher por razões de condições de estar no sexo feminino, ou seja, razões de gênero. Ou seja, em cima disso, a gente tem uma diferença entre o femicídio, que é um ato praticado contra a mulher, ou seja, um assassinato de mulher é um femicídio, mas quando isso tem um caráter de condições, razões de condições do sexo, razões de gênero, é um feminicídio.
E aí, ao longo da nossa história, eu vou citar 3 leis que, digamos que evoluiu o caminho desse processo. A Lei 8.072 de 1990, a Lei de Crimes Hediondos, que teve uma mudança e o seu agravamento com o caso da Daniela Pérez, né, que foi assassinada com 18 tesouradas pelo seu par romântico da novela, e a sua mãe, a Glória Pérez, com 1,3 milhões de assinaturas, conseguiu incluir o homicídio qualificado, porque era apenas sequestro, tráfico e estupro, que eram inafiançáveis e não tinham benefício de progressão. Depois a gente teve a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, onde tudo começou nessa história, onde a partir de 1983, a Maria da Penha foi quase assassinada por seu marido, com um tiro de espingarda e várias vezes eletrocutado. E por fim, a lei que a gente está falando, que é a Lei 13.104, de 2015, que é a Lei do Feminicídio, que ela qualifica o feminicídio como crime hediondo. Em cima desse debate, eu gostaria de perguntar o que a antítese tem a dizer contra essas leis. Bom, José Vitor, respondendo a sua pergunta, eu começo voltando ao que eu falei, que a antítese ela não está diretamente, como que eu posso falar, contra, de fato, o feminismo. Nós estudamos contra esse feminismo exacerbado e não contra a luta das mulheres. Então, quando você me pergunta sobre o feminicídio e essas demais leis, essa é a sua resposta. Foram criadas leis, como a Lei Maria da Penha, assim como nós temos a Delegacia da Mulher, que visa especificamente as mulheres, que visa os seus direitos da forma mais, como que eu posso falar, mais palpável possível, porque ela poderia muito bem ir numa delegacia qualquer, mas não. Nós temos leis e nós temos uma delegacia especializada para isso. Então, não, nós não estamos, tipo assim, deixando as mulheres à mercê da sociedade. Nós estamos, sim, intervindo como Estado, mas estamos contra esse exagero desnecessário. Pois bem, o bom é que até a antítese já está se convencendo da importância do feminismo, né? Mas a questão é exatamente essa. A gente tem que partir para um debate mais profundo, mais cultural, descartando os movimentos extremistas e ir realmente ao ponto. E essa questão do feminicídio é um ponto